Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. Obviamente, e quando olhamos para as principais plataformas noticiosas, principais e não só, por assim dizer, as análises e as opiniões relativamente ao domingo passado de escolha autárquica dos portugueses são as mais variadas. E porque é de facto importante, porque existe muitas vezes alguma dissonância entre aquilo que é a análise dos líderes dos partidos, dos apoiantes dos partidos e de quem de alguma forma mantém alguma distância partidária e olha para os resultados, dizia eu que é importante continuar a conversar um pouco sobre isto, até porque é necessário pensar na governabilidade de algumas das câmaras. O nosso convidado de hoje é o Duarte Mairos. Muito boa noite, Duarte. Obrigado por estares aqui connosco. É sempre um gosto conversar contigo. Uma análise geral primeiro e depois podemos ir especificamente para alguns partidos. Olá de novo e muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar de volta aqui à Curiacos TV. Dizer que sobre as autárquicas, de facto, não foi um terremoto, como se esperava, para alguns partidos sim, mas não, e eu até começava pela parte mais objetiva, que é, há de facto um vencedor. Objetivamente, o PSD teve mais câmaras que o Partido Socialista. O Partido Socialista, que tinha uma vantagem face àquilo que era há 4 anos, não teve grandes perdas, mas teve algumas e, portanto, isso também possibilitou que o PSD tivesse mais câmaras. Há depois, de facto, idiosincrasias em cada distrito, mas globalmente este é a análise global de quem ganha e de quem perde. Dentro dos que perdem, também de forma muito geral, o PS, que estaria ali em risco para também outras câmaras, conseguiu manter grande parte delas, a verdade é essa, não se pode também dizer que teve um mau resultado, até porque o PS concorreu sozinho em grande parte delas. Exato. Exceto Lisboa, só em duas. Eu sei que foi Lisboa, foi outra qualquer, portanto, de resto foi sozinho em praticamente todas e, portanto, isso também enaltece um bocadinho, apesar de ter ficado em segundo lugar, objetivamente. E ter perdido câmaras importantes, não é? Importantes, sem dúvida, e, portanto, acaba por ser aqui no saldo, apesar de ter ficado em segundo, tem esse mérito, digamos assim, de ter ido sozinha quase todas. Portanto, não teve apêndices de votos de franjas de vários partidos. Claro. Depois, o outro grande partido que convém também aqui nesta análise mais geral avaliar é o Chega. Não tanto pela performance, que seria sempre boa, porque mal fora se ele não crescesse 4 anos depois, e depois de um grande resultado que teve reforçado em maio. Agora, depois percebemos também que, do ponto de vista da atração que o Chega achava que tinha localmente, não se verifica. Eu acho que não se verifica por 2 motivos. Primeiro porque o Chega é um partido recente e, portanto, até criar rostos locais que o mobilize, também não. Ainda não os tem. E depois porque o PSD e o PS ainda estão, de facto, muito implantados e, portanto, a nível associativo, a nível desportivo, a nível de funcionários municipais, ou seja, claro, ainda toda a gente está muito comprometida e, portanto, dificilmente, há exceções, sem dúvida, mas grande parte ainda há uma implantação muito forte do PSD e do PS que se voltou a verificar. Portanto, o Chega, mesmo tendo ganho 3 câmaras e 3 juntas de freguesia, conseguiu obter resultados, mesmo não ganhando, ao nível de votos somados no global e ao nível de mandatos atribuídos, não fez assim um score tão mau. Eu dou aqui um exemplo, em Palmela ficou sem votos de ganhar. Em muitos sítios onde não tinha um único vereador, conseguiu colocar 2, 3, 4 vereadores. Ou seja, há muitos casos onde, mesmo não tendo ganho, passou de segundo, e eventualmente, passou de último para terceiro e para segundo. E eventualmente começa a contar para a governação e para algumas dos acordos que podem... Essa, no fundo, agora é que vai ser a novidade. Okay. Eu por acaso comentava que melhor do que a noite eleitoral dos resultados eram os 2 meses a seguir aos resultados. Okay. Porque em muitos executivos municipais e muitas assembleias municipais, em que a CDU, o Bloco de Esquerda
perde força. O LIVRE não reforçou sem tanta força, mas ganhou uma Câmara, pelos vistos. E, portanto, onde perdem essa força e onde, de facto, há 3 partidos que se sentam à mesa, PS, PSD e Chega, para uma reunião de Câmara, em que nenhum deles tem uma maioria absoluta, tem que, de facto, negociar. E, portanto, naquelas em que o PS era poder e ficou à oposição, é difícil para o PSD negociar e vice-versa. Então surge aqui o Chega para negociar. Ou seja, isto agora é que vai ser complicado de, nas câmaras que o PS tem que recorrer ao Chega para recolher votos, para aprovar documentos para a sua governação, vai ser curioso de ver como é que nacionalmente a coisa vai ser lida. E para o PSD também. Portanto, não é fácil, porque agora o Chega... As famosas linhas vermelhas de maio, sim, se calhar, que eu acho começam a ficar alaranjadas. Eu diria também uma coisa, que a nível autárquico há aqui uma questão, que é, quando chega à votação, de vamos reabilitar a rua António Manuel número tal. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Ou seja, é fácil em medidas em que são mais próximas do eleitor recolher o voto favorável. Agora, relatório de contas, orçamento, alterações ao orçamento. Isso vai ser uma coisa muito complicada. E depois agora criamos uma modalidade nova, que é cada vez que o partido volta ao poder, faz uma auditoria a quem esteve lá anteriormente. Portanto, agora vamos ver auditorias por todo lado. Foram várias anunciadas, de vários vitoriosos, que é um novo fenómeno. Portanto, que eu, por acaso, não percebo o porquê de parece que cada vez que ganhamos, o que esteve lá anteriormente fez um mau trabalho de certeza. E, portanto, vamos fazer uma auditoria que é para garantir que estava tudo bem. Isso também parece que acho que estamos a cair num lado. E no também, exagero. Exatamente. Então é por isso que eu acho que a política começa a ficar desatrativa até do ponto de vista autárquico. Mas não achas que é um bocado, e não querendo desviar, mas aproveitando esta tua passadeira vermelha, que não achas que nesta fase em que estamos com um discurso tão polarizado, que há tantas acusações por tudo e por nada, corrupção aqui, corrupção ali, que realmente que os munícipes vejam com auditorias externas que não estava tudo certo, por exemplo? Eu, apesar de tudo, é melhor ter essa informação do que não a ter. Mas essas informações, todos os documentos da Câmara, orçamentos, são documentos públicos e, portanto, facilmente são consultáveis. Agora, esta prática de que... E é curioso que a prática até é mais entre PS e PSD. Aqui o Chega, por acaso, porque tem outras câmaras, portanto, nem conta sequer para esta equação. Mas, de facto, eu vi muita gente vitoriosa que disse que, como foram câmaras que recuperaram ou o PS ou o PSD, que iam fazer auditorias, portanto, isso parece-me tem agora uma nova moda para, no fundo, apoucar o trabalho anterior. Não sei até que ponto isso seja interessante e custa o dinheiro dos impostos dos municípios. Agora, fora isso, o balanço. Depois podemos ir aos casos mais pequenos, independentes. Temos um reforço que 23 independentes ganharam, 20 e poucos. 20. Sim, uma coisa assim. Portanto, esse reforço. Mas fora isso, eu até diria aí que, objetivamente, o PSD ganha. O PS não se pode dizer que tenha perdido, porque há ali uma diferença muito curta, e mesmo onde perdeu foram por votos, por muito pouco votos. O que é curioso, que o fenómeno Chega fez com que o PS e o PSD disputassem muitas câmaras taco a taco. E o que ganhasse por uma margem muito curta. Caso contrário, não seria dessa forma. Claro. Isso é um fenómeno muito giro. E está aqui a ver o Chega que, como sempre, coloca uma fasquia demasiado alta, muito alta, 30 câmaras, depois eram 20, depois na noite já vi alguns comentadores Chega a dizer que só seriam 10, e depois vem-se a ver e são 3. E, portanto, aquilo que podia ser uma noite muito boa, aquilo que foi uma noite forte, porque a fasquia, e André Ventura, se nós até analisarmos um bocadinho aqui rapidamente a história, nas presidenciais que ele concorre a primeira vez, queria ficar à frente de Ana Gomes. Fez um bom resultado, ficou atrás por muito pouco, por pontos percentuais, mas ficou atrás. E isso tem... A percepção é muito pesada. A percepção em política... Eu costumo dizer que a política é feita de factos e percepções. Não só de percepções, nem só de factos. Os factos aumentam, nos dão a realidade de cada pessoa. Portanto, ali na percepção apesar de fez um bom resultado. Claro. Nas legislativas, as primeiras também já quer ser primeiro-ministro, e depois cresceu, mas teve só 60 deputados. Ou seja, foi um bom resultado, mas não face à fasquia que aquilo coloca. E aqui igual, e vai acontecer o mesmo às presidenciais. Vai cair à segunda volta. Vai acabar por não ir, que é aquilo que eu prevejo. E depois lá está. Ou seja, tudo que são bons resultados que ele vai conseguindo, são sempre apoucados pela fasquia que ele coloca. Exatamente. Olha, Eduardo, tu há pouco mencionaste algo que me parece extremamente interessante. Tu dizes que o facto de determinados partidos já estarem há muito tempo no circuito faz com que tenham estruturas autárquicas fortes e uma presença junto dos eleitores que facilita, digamos, o seu trabalho. Achas que é isso que se deve, por exemplo, as
demais câmaras do CDS ou, por exemplo, apesar de perder a resiliência do PCP ainda a nível autárquico? Eu acho isso, sem dúvida mesmo. O CDS, sobretudo por isso, ou seja, são estruturas muito ou seja, muito bem montadas, se bem que o CDS, das 6 que manteve, uma parte delas eram renovação, portanto, e conseguiu mantê-las dessa forma, ou seja, não houve esse efeito de cansaço. Mas, por exemplo, temos outras, o caso de Viseu, Coimbra, Guimarães, um bastião socialista, que agora é social-democrata, Bragança e Viseu, que o PSD perdeu por 100, 200, 300 votos para o PS, ou seja, houve de facto esses fenómenos. Agora, claro que uma boa implantação local de 30 anos de poder só tem 2 efeitos. Por acaso, muitos autarcas dizem, é verdade, que estas eleições não se ganham, perdem-se. Quem está no poder é que tem que as perder para depois quem está na oposição poder somar esses votos e esse descontentamento para as ganhar a seguir. E, portanto, quando um partido tem uma estrutura local muito bem oleada, seja nas associações, nos clubes desportivos, a nível de pessoas que, não quer dizer que dependem da Câmara, porque a palavra é forte e é exagerada e não é correta, mas pessoas que, enfim, têm o seu meio de subsistência e trabalho no município, ou que vieram recrutadas por força da força política que venceu, e de facto é muita gente. Eu diria que em todo o interior, talvez de fora do interior também, mas no interior, os maiores empregadores são as câmaras municipais. E portanto isso também conta para aquilo que é a dependência ou o resultado que depois em cada sítio se coloca. Agora, nestes casos, quem houve trocas, apesar dos partidos estarem já lá há muito tempo, há de facto um efeito de cansaço e de não verem. Ou melhor, ou de todos os problemas, eu vejo isto até muito por algumas pessoas com quem eu vou falando, onde houve estas trocas, que não é necessariamente por não quererem votar naquela pessoa, é porque não vêm melhorias pessoais a nível da cidade e, portanto, a culpa é de quem está no poder há tantos anos. Portanto, acaba por fazer um voto de protesto, contra. E isso, de facto, tem esse efeito, mas apesar de tudo, foram casos muito pontuais, porque o normal, houve muita manutenção dos mesmos partidos no poder. Olha, vamos agora funilar nos partidos um pouco, até porque tenho aqui algumas questões. Luís Montenegro fala numa noite em pleno, mas, por exemplo, Cascais, que manteve perto da maioria absoluta, Viseu, que era bastião PSD, perdeu, Coimbra... o caso de Coimbra... também perdeu. E, claro, a pessoa tem a liberdade para fazer a análise que quiser. Apesar de... Não será este cantar de vitória quase mais um cantar de alívio, com o caso Spinum Viva ainda a pairar por cima da cabeça do Primeiro-Ministro? Eu até diria uma coisa sobre o caso Spinum Viva. Eu acho que as pessoas tomaram opinião sobre ela, venha agora o que venha, já não vou alterar. Acho que isso não se anteviu que fosse um problema. Pode ter sido, as pessoas podem não ter votado do PSD por causa disso, mas o contexto local de proximidade... É muito diferente. O voto urbano tem mais influência sobre a política que se faz do ponto de vista do governo. E, ao nível autárquico isso acontece muito pouco, porque a proximidade é tão grande que ou se gosta da pessoa ou não se gosta. No caso de Coimbra, é um caso muito curioso, porque aí não foi uma derrota do PSD por pouco. Foi uma derrota, mesmo. Houve uma diferença de votos muito grande, ou seja, houve uma vontade de mudança expressa. Não é o caso de Bragança e Viseu, que foi por umas centenas de votos. Portanto, ou seja, aí, sem dúvida, sim. Parece-me que a nível do PSD, eu não sei se o score... É verdade que perder Bragança, Viseu, Coimbra, foram de facto pesados, porque são capitais de distrito que eram importantes de manter e que eram sociais-democratas, no caso de Viseu e Coimbra, Viseu e Bragança há muito tempo, e Braga também se manteve por muito pouco. Braga foi um dos casos, até houve recontagem de voto no apuramento. Pois foi mesmo Resvés, Campo de Ourique. Campo de Ourique, portanto foi por uma margem muito curta. Então, isso também denota... mas, por exemplo, no caso de Braga é mais paradigmático. Por exemplo, eu em Coimbra e em Viseu consigo perceber. No caso de Braga não, que foi uma Câmara Socialista durante muitos anos, o PSD há 12 anos conseguiu reconquistar através de Ricardo Rio uma votação que permitiu vencer, reforçou essa maioria ao longo das últimas 2 eleições e agora é curioso que uma Câmara que está com uma pujança económica muito boa ao nível da inovação, muito premiada, que conseguiu trazer muito investimento para Braga e de facto é uma Câmara bem sucedida, fora o partido em causa, perde votação e fica ali taco a taco Partido Socialista. Portanto, ganha por muito pouco. Inclusive, o vereador que concorreu a Presidente de Câmara, o João Rodrigues, é uma pessoa muito nova, muito qualificada e que vem de um trabalho, herda um trabalho muito bom do seu partido. Até é curioso ver estas idiosincrasias que, apesar de qualquer pessoa ver em Braga um bom trabalho, ainda ponderou
mudar. Cascais também porque perde a maioria absoluta, mas no caso, por exemplo, de Oeiras, vê-se lá um excelente trabalho e Isaltino Moraes não só ganha, como faz uma maioria absoluta em pleno em todas as freguesias. Portanto, aqui ver, ou seja, medir bons trabalhos em vários sítios e ver como depois cada eleitorado olha para o mesmo bom trabalho e pensa se quer mudar ou quer manter. No caso do Oeiras é diferente, no caso do Oeiras era o Isaltino ou quem está contra o Isaltino. E, portanto, entre votar uns ou noutros, reforçaram o Isaltino. Porque quer nós queiramos, E os quer votos não... do PSD que foram para o Isaltino, que foi apoiado pelo PSD. Quer nós queiramos, quer não, Isaltino Moraes se embarca votos em todos os setores de uma sociedade. Porque se tu pensares, Oeiras tem de classe alta ou altíssima até classe média em todos os setores, sim. E até às classes mais necessitadas. E, no entanto, a vitória de Isaltino é absolutamente esmagadora. O caso de Isaltino, porque aqui o único caso que posso comparar com Isaltino é com Maria das Dores de Meira em Setúbal, porque a memória dela e do trabalho dela, enquanto esteve na Câmara, apesar de ser Presidente de Câmara, da CDU na altura, pesou mais do que necessariamente outro tipo de influência, ou onde é que ela vinha, de partida que vinha. Por exemplo, não votaram na CDU, mas votaram em Dores de Meira. E eu até comparo por motivos em que Isaltino, com um motivo muito mais vantajoso para ele, que é completamente impossível de tirar Isaltino da equação em Oeiras por um motivo. Há uma Oeiras há 30 anos e há uma Oeiras hoje, passado 30 anos de Isaltino. Apesar daquele interregno em que ele esteve preso por fraude fiscal, não por corrupção, como se diz, mas por fraude fiscal pessoal e não que tivesse a ver com dinheiros municipais, mas ele é a prova que políticas estáveis, a nível de educação, em que ele tem bolsas, tem estágios pelo município, licenciaturas em que ele ajuda, bairros municipais com explicações, porque de facto a educação é o primeiro eixo em que um jovem que nasce pode alavancar-se com uma boa educação, uma boa formação, com boas notas, ou seja, e depois o meio em que vive. Ou seja, eu vi isto, e eu estudei em escola pública grande parte da minha vida, muitas vezes há turmas ou de franjas da cidade que são menos literadas, ou que as famílias que têm condições financeiras mais baixas. Ele não. De facto, do ponto de vista de educação, Oeiras é dos melhores indicadores. De investimento também. O Tagus Parque, por exemplo, a nível de beleza, de cuidado pela cidade, uma cidade limpa. Ele tem o exemplo das rotundas, não é? E depois ele tem uma coisa curiosa, que é os restaurantes. Que esse é que é o fenómeno em que ele converteu-se ao TikTok, converteu-se ao Instagram. É uma pessoa com o roteiro gastronómico. E até agora é curioso que, por exemplo, um apoiante dele, mas que é imigrante, veio morar para Oeiras, agora criou o Guia Isaltino e colocou um selo nesses restaurantes. Ou seja, há toda uma dinâmica, não só do ponto de vista da comunicação, como do trabalho feito, que lhe permite isso. Dores Meira, que é um caso independente que volta agora à baila, é uma pessoa que, de facto, tinha-se feito. Ela tinha um selo atrás dela que pesou muito na votação, que ela tinha obra feita. E tinha uma cidade limpa. E Setúbal, em 4 anos... É curioso, Setúbal, porque ela deixou a Câmara, por limite de mandatos, a mesma equipa que estava com ela, os mesmos vereadores, todos subiram. O vice-presidente dela, dos Verdes, foi o atual Presidente de Câmara, André Martins, e como é que é curioso, como é que a mesma equipa, mas que sem a líder que montou aquela equipa, consegue apresentar uma cidade suja. O investimento feito no tempo dela foi todo abandonado, jardins feitos, ela apostou muito no património, na história, e estava tudo muito, muito sujo, muito degradado, partido, e não houve essa atenção. E é curioso como esse selo, essa marca de líder que ela teve e de impulso para a cidade, pesou. Portanto, no caso de Altino também, porque ele depois de ser preso, candidata-se e ganha. Portanto, ou seja, essa marca de obra feita da presença nas autárquicas é muito importante. Isto tudo para dizer que muitas vezes a nível local a dinâmica nacional tem peso em Lisboa, no Porto, na parte mais urbana, enfim, não queria dizer mais literada, porque isso é injusto, mas nas franjas urbanas a política nacional tem mais peso no voto que se faz em cada partido, porque é impossível toda a gente saber quem é o Pedro Duarte e quem é o Manuel Pizarro no Porto. É impossível toda a gente saber quem é Carlos Moedas ou Alexandre Leitão. Portanto, são muitos eleitores e, portanto, votam um bocadinho também pela dinâmica do partido ou por aquilo que é o seu voto nacional normal. E isso, de facto, tem... Mas agora, em que cidades mais pequenas e nas freguesias, a dimensão, a marca que as pessoas têm, ou até o que elas valem enquanto... Agora já não, mas antigamente, um candidato a presidente junto era um reputado advogado,
o médico da aldeia, uma figura que eram figuras proeminentes locais, não eram necessariamente pessoas que vinham Da vida partidária necessariamente. Olha, Duarte, em relação ao PS, esta foi a primeira prova de fogo de José Luís Depois do desastre, Carneiro, não é? Sem uma equipa que não foi ele que candidatos foi Pedro Nuno Santos. Exatamente. O que é que tu achaste? Este resultado do PS foi muito importante para o PS. Porque depois das eleições legislativas em que o PS teve uma... Não foi só o facto de ter perdido, foi o facto de ter ficado em terceiro, não em votos, mas em mandatos. E isso, de facto, tem um peso grande para um partido histórico, um partido de poder. Ficar atrás do Chega, um partido novo, ainda mais do Chega para o PS, tem, de facto, um peso. E o PS entrou num período de ressaca muito longo e de desorientação. E parece-me que o José Luís Carneiro sendo uma pessoa, não diria moderada, porque, enfim, o PS, apesar de tudo, é um partido moderado, ou deveria ser um partido moderado, e acho que vai encontrando esse caminho. Mas como um grande partido que vai encontrando agora o seu caminho com o José Luís Carneiro. Apesar de tudo, os candidatos eram foram escolhidos por Pedro Nuno Santos. A Sandra Leitão foi candidata do Pedro Nuno Santos. Sim. Aliás, todos eles, Coimbra. Ou seja, houve casos vitoriosos e houve casos que não ganharam. Mas os que não ganharam foram boas votações. Agora, para o PS foi uma lefada de ar fresco, porque o PS vinha uma missão muito complicada em maio e agora reforça a sua posição, de facto, de grande partido. Daí a frase de José Luís Carneiro: o PS voltou. Faz lembrar, por acaso agora voltando à Dores Meira, o slogan dela era Setúbal de volta. Não é como houvesse uma ideia que se voltava perdida. Agora é igual, o PS estava perdido e agora o PS voltou. E no fundo agora isto ajuda a criar uma dinâmica ao PS de, se houver umas eleições brevemente, vai com uma força. Portanto, houve aqui uma eleição que o ajudou e que o reforçou, apesar de que era garantido que o PS não ia ter uma derrota nas autárquicas. Ninguém esperava que tivesse uma derrota estrondosa. Claro. Mesmo no Porto e em Lisboa, que estavam taco a taco, mais no Porto que em Lisboa, comecei a verificar, não se esperava que o PS tivesse uma derrocada de todo tamanho. Esperava-se, eu até era dos que achava que o PS ia ganhar as autárquicas. Não por muito, mas porque vinha com uma vantagem muito grande para o PSD. Aqui a vantagem foi que o PSD perdeu câmaras que não contava perder. Portanto, acaba por ser um bocadinho por aí. Olha, aquilo que nós falávamos há pouco, ainda em off, o facto de em 128, 126 terem sido ganhas sem coligações, demonstra esta força, pelo menos autárquica. Para o PS. Para o PS. Dá-lhe uma margem argumentativa e política mais forte. E eles estão a ir por esse caminho. É verdade, por esse caminho. É verdade. Mas em termos de votos tiveram muito menos... tiveram menos votos. Do que, por exemplo, em 2021. Mas é curioso que o PSD, com as coligações que fez em praticamente 80% dos municípios a que concorreu, não lhe permite oferir quantos votos de facto vieram para o PSD. Houve votos CDS, votos da IEL que foram congregados em candidatos. É difícil de medir para o CDS e para a IEL a força que tem no terreno e para o PSD também, ou seja, porque são grandes agremiações de votos, portanto, são grandes albergues de votos. E por isso o PS, nessa fase argumentativa e política, consegue fazer essa leitura com mais facilidade. Não fosse o PS sem coligação, seguramente a coisa ia ser muito, muito, muito diferente. Nós estamos hoje aqui a falar de uma vitória objetiva do PSD e de um reforço da governação de Luís Montenegro. Olha, deixa-me só colocar aqui uma questão em cima da mesa que ainda não coloquei ao longo das conversas desta semana, porque uma das coisas que se procura no PS é alguma estabilidade para a liderança de José Luís Carneiro, mas agora com o Orçamento de Estado em cima da mesa, Fernando Medina já veio dizer que discorda da posição do secretário-geral. Pedro Nuno Santos, ouvi, ainda não consegui confirmar, de que iria suspender o mandato para não... Suspendeu, inclusive, na véspera do PS anunciar que se ia abster no Orçamento de Estado. Exatamente. Também discorda da análise ao resultado eleitoral e também, recentemente, creio que hoje ou ontem, Duarte Carneiro discorda também da análise dos resultados que faz José Luís Carneiro. Eu percebo que certas franjas do Partido Socialista, e sobretudo aquelas que não são as apoiantes mais fervorosas de José Luís Carneiro, tenham de facto essa percepção. Mas a verdade é que, objetivamente, Pedro Nuno Santos conduziu o partido para um abismo como nunca antes tinha vivido, nem nos seus piores tempos, que agora José Luís Carneiro não conseguiu manter. Eleições diferentes, sem dúvida. Mas sabes que o PS, desculpa interromper, nada. O PS
É o partido do Pouquinho, não sei se te lembras. Exato, de António Costa com António José Seguro, não é? Do Pouquinho. Não é? É uma vitória, António Costa diz, mas foi Pouquinho. Eu acho que aqui o fator... Ou então o Pantanal, sim, ou o pântano de Guterres. Eu acho que aí, sem dúvida, partilho da mesma opinião, mas é curioso que, por exemplo, eu acho que aquilo que fortaleceu um bocadinho o Zé Luís Carneiro, e a noite, foi o facto de ter ganho capitais de distrito que não estavam na equação. Bragança, Viseu, Coimbra recuperou, que era um bastião seu, recuperou Faro, por exemplo, estava agora a recordar que ganhou uma grande vitória em Faro, de um candidato que nem era de Faro, que vinha de uma Câmara lá de Lolé para Faro e conseguiu ganhar a Cristóvão Norte. Portanto, ou seja, por isso é que eu costumo dizer que há pessoas que... Por isso é que eu, quando começava a vitória objetiva para o PS, porque teve mais câmaras, sem dúvida. Mas depois a leitura que um partido faz não é necessariamente neste ângulo objetivo que é. Bom, perdeu quantas grandes câmaras tínhamos e perdemos. Quantas não tínhamos e ganhamos. Daí o PSD reforçou-se porque agora neste momento lidera as 5 maiores câmaras do país. Mas em contrapartida ao PS recuperou Coimbra, que tinha perdido há 4 anos. Ganhou Bragança e Viseu, que já não tinha há uma série de anos. Recuperou Faro. Ou seja, há aqui nuances que permitem tirar ganhos em cada lado. E isso, de facto, em Bragança, um bastião do PSD, e em Viseu, perder... Vila Real já tinha perdido há 12 anos e manteve e reforçou. Ou seja, há aqui contas. A vitória nas autárquicas não se mete só pela liderar a Câmara. Mete-se pelos eleitos que cada um tem, pelo número de votos objetivo e pela importância de algumas das câmaras. Eu continuo a achar que fez um bom resultado, não face à fasquia que colocou, mas aos votos que teve, porque implantou-se, está mais implantado. Isso é muito importante. O número de eleitos que temos, as pessoas comprometidas com o partido a nível local. Olha, mas agora... E até a nível de campanha legislativa. São pessoas que temos no terreno para fazer campanha pelo partido. E ficamos aí no Chega, porque teve no Algarve um grande resultado, venceu em Faro em maio, não vence agora, colocando Pedro Pinto, que é o líder parlamentar, se não me engano. Foi uma surpresa para mim o Pedro Pinto. Do Chega, mas ganha em Albufeira, num sítio onde a insegurança está lá, basta ouvir as notícias dos últimos meses, a quantidade de coisas. Mas diga-se de passagem que eles tinham um bom candidato em Faro. Em Albufeira. Sim, o Rui Cristina. Um ex-militante do PSD, do PSD, uma pessoa que por acaso eu conheço muito pessoalmente, que é seu amigo, mas de facto uma pessoa que ama a terra, isso sempre se notou. É das poucas pessoas que de facto eu na política vi que tem. Eu conheci muito poucas pessoas na política e conheço realmente que entre ser deputados e serem presidentes de Câmara, preferem ser presidentes de Câmara a deputados. É curioso. E ele sempre foi daqueles que, quando até no passado se colocou a hipótese de ser na altura candidato pelo PSD, ele colocou isso, se for isso, eu prefiro a minha terra a ser deputado. E há pouca gente na política que consegue fazer, ou seja, que é mais a sua terra do que estar em Lisboa e ser deputado, do ponto de vista do ego político e partidário. E ele, de facto, para além disso, é uma pessoa que conhece a terra, uma pessoa que gosta da sua terra, e isso deu-lhe esse resultado. Para além de depois também vir do Elan, do Chega, da insegurança e de ser uma zona, e o Algarve como um todo, onde o Chega ganhou em maio, é uma zona, de facto, onde a segurança, a insegurança, os factos e as percepções misturam-se e têm peso, não é? E eu, enfim, não sou de Faro, não sou de Albufeira, nem sou sou um visitante anual da zona, mas de facto, por conhecer em causa o Rui Cristina, é um candidato que, fosse como independente, fosse pelo PSD, fosse pelo PS, eu acredito que ele teria a vitória. De facto, é uma pessoa que sempre pareceu, nas vezes em que eu estive, até uma altura em campanha, quando ele foi candidato pelo PSD, que é uma pessoa que tem o reconhecimento e um elan local muito a seu favor. É muito importante. Por outro lado, isto para o Chega começa a ser a prova do algodão. Ou seja, agora estão em posições de governação ou de administração, agora são parte de estruturas cujas decisões eles vão ter que agora começa a haver um problema. Agora é que se vai começar a testar, ou seja, nas 3 câmaras que o Chega tem, como é que é a governação? É igual? É diferente? Vão fazer aquilo que criticam nos outros? Nas juntas? Vão fazer a mesma política eleitoralista que criticam? Vão aumentar os taxos e as nomeações que fazem parte de uma gestão? Cada vez que um ministro entra, um ministro sai, um presidente de Câmara entra, sempre que entram para as estruturas,
numa ex-chefe de gabinete, numa ex-adjuntos, pessoas da que sua não... confiança, não é? Que chega a chama de tachos, mas que são pessoas de confiança política, porque eu, para trabalhar, tenho que ter pessoas nesses lugares de confiança absoluta. Até porque o nosso sistema não é como o Yes Minister. Exatamente, nós não temos escola de governança não como tens em idade Paris. para isso, mas... Não, mas deves em Paris há escolas de governança tá bem. em que jovens que gostam de política ou que querem conhecer a função pública portanto, estudam boa governança e, portanto, é uma não formação. vão ser políticos, mas vão ser funcionários das diferentes... Ou seja, vão, claro, verter em vários partidos locais, mas de facto quando chegam a uma junta ou uma Câmara, sabem como funciona. Não, em Portugal aprende-se no cargo. Eles já sabem o que é o cargo, não é? Ou seja, tem essa dimensão e isso depois acaba por resultar um bocadinho melhor do que aqui em Portugal. Mas isto para dizer que agora que o Chega vai ter, ou como se diz no Norte, em Trás-os-Montes, vai colocar as galochas para ir para a terra, é que se vai ver como é que de facto ele faz o caminho, que é, vão fazer o mesmo que criticar, vão fazer diferente? Nas juntas, como é que vão fazer? Porque isso de facto depois também tem o seu peso. E portanto, isso é que, a meu ver, vai ser a parte curiosa. E depois, a outra parte, que é ver a nível local e a nível de votações, como é que vai votar? Ao lado de quem é que vai estar, que soluções é que vai procurar. Eu acho que isso é que vai dar... vai ser complicado para os três, para o PS, para o PSD, para o Chega, porque em cada local tem maiorias diferentes, tem prioridades diferentes, portanto eu quero ver como é que a coisa se vai fazer. E achas que isso depois, de alguma forma, pode transpor para o hemiciclo, para a nossa Assembleia da República? Acaba sempre por contagiar. É impossível não contagiar. Eu vejo o caso da Madeira, por exemplo, como contagiou o PSD a nível nacional e a autonomia, não é? Se bem que o Luís Montenegro já cautelou essa narrativa da forma em que ele disse na narrativa eleitoral que eu respeito muito a autonomia de cada candidato e de cada presidente de Câmara e de cada presidente de Junta. Claro que há diretivas, não é? As pessoas são militantes do partido e, portanto, têm um código de conduta, quer dizer, há mínimos. Mas dentro daquilo que é... Um exemplo, o Rui Rio, a primeira vez que governou a Câmara do Porto, fez um acordo de governação com a CDU. E teve um vereador da CDU. Portanto, depende muito dos objetivos. Tudo o que é acordado, pelo bem da cidade, parece-me que não há. Agora, claro, que o Chega é diferente da CDU. Enfim, para uns, para outros não. Depende muito da perspectiva e do ex-político com que vê. Mas de facto vai ser uma novidade. Sintra é outro caso que vai ser curioso ver também. Vai ser... Há aí muitos interessante porque Pedro Passos Coelho esteve precisamente na tomada de posse, ou no encerramento de campanha do Marco Almeida, alguém com quem ele tinha tido um choque ou uma colisão frontal há uns tempos atrás. Não é? Dizem, e parece-me que se vai tornando evidente, ou pelo menos vai parecendo evidente, que é a única pessoa à direita do PS que consegue ou conseguiria esvaziar grande parte do manancial político ou do apoio que o Chega tem é Passos Coelho. E isso vê-se, porque, por exemplo, o Chega coloca-se nessa posição que é, se Pedro Passos Coelho fosse candidato a Presidente da República, o Chega anulava-se para o apoiar. Se Passos Coelho fosse candidato a Primeiro-Ministro, eventualmente líder do PSD, o que é que ia fazer o Chega? Se é tão fã, ia concorrer contra Passos Coelho? É curioso. E, portanto, isso é, de facto, a única pessoa que conseguia esvaziar o manancial político, pelo menos... Mas eu acho que isso é água que já passou nesse moinho. Agora, todos os indicadores nos mostram que Pedro Passos Coelho não vai voltar... Mas ele é indicadores até mesmo pessoalmente. Isto até por testemunho pessoal. Ele faz muitos anos que, inclusive, são vários testemunhos de que volta e volta. Não vai voltar. É a opção dele pessoal. Não vai mesmo... Não... E a intenção dele, e bem, é uma pessoa que esteve na política, gosta ou não se gosta, saiu, manteve a sua vida normal... Mas não achas que ele ainda é uma alavanca importante sempre que ele aparece em algum evento, em alguma situação? De facto, há ali um burburinho, como costumamos dizer. Passos Coelho é o maior efeito, o maior binómio da política portuguesa, porque ele consegue ser o cimento da direita e consegue ser o cimento da esquerda ao mesmo tempo. É curioso. Em que sentido? Ele consegue juntar a esquerda contra Passos Coelho, por causa da Troika e tudo mais, sim. e consegue juntar a direita a favor de Passos Coelho. Ou seja, ele consegue ser cimento para os dois lados, para juntar a esquerda e fortalecer a esquerda e para combater a Troika e essa coisa que não foi ele que trouxe, mas foi ele que mandou embora. E depois consegue cimentar a direita a apoiá-lo. É curioso, ou seja, eu julgo que nós não temos assim outra pessoa. Cavaco Silva eventualmente também tem esse efeito.
Não. Olha, Duarte, o PCP, já falámos um pouco desta, eu não sei se chamar resiliência, mas a verdade é que... Moribundo PCP. Eu creio que eu disse num destes programas que o PCP há de ter um só deputado e 8 câmaras, por exemplo. Não é? Ainda é capaz de fazer isso. Mas eu creio que um dos momentos da noite ou do dia seguinte que eu continuo a não entender e que me parece... que qualquer cidadão deve ficar preocupado ao ouvir estas afirmações relativamente à capacidade cognitiva da pessoa que as fez, foi Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa, a dizer que o Bloco de Esquerda teve um resultado modesto. Modesto foi o adjetivo que ela utilizou. Era difícil para o Bloco de Esquerda encontrar o adjetivo perfeito. Porque o Bloco de Esquerda, primeiro, a autárquicas tem sempre maus resultados. É impossível. O Bloco de Esquerda não é um partido de dimensão autárquica. Nunca foi e nunca será. A Mariana Mortágua seguiu uma estratégia. O PCP falou em derrota, de facto, que não foi o resultado que queria e começa, de facto, a alinhar-se mais. Pelo menos foram honestos. Honestos. A Mariana Mortágua, de facto, quando não tem um bom argumento para sair por cima, apouca aos outros. E, portanto, foi aquilo que ela procurou fazer ao nível... A noite toda, o Bloco de Esquerda procurou, e a própria Joana Mortágua, o Bloco de Esquerda procurou a noite toda apoucar todos, menos olhar para a sua casa. E, portanto, quando eles até achavam que a flotilha teria sido um grande momento de visibilidade do partido, de mostra de uma causa justa, e não quer dizer que não o tenha sido, porque eu aqui sobre a flotilha, fazendo um parênteses, que é, eu concordo e aceito pessoas que fazem atividade política por uma convicção, concordo com ela ou não, e acho que ali se enquadra. Agora, não com propósitos como eles fizeram, financiados por quem foram, portanto acho que isso não tiraram proveito desse esforço e dessa missão de propaganda política e não humanitária. Para além de ouvir Catarina Martins a dizer que esta não é a paz que eles queriam, por exemplo. Mas nunca seria. Eu não sei que tipo de paz é que eles procuram. Às vezes é complicado, até porque eles vivem mais do conflito do que da paz. Mas, Duarte, eu vou-te fazer uma pergunta que é capaz de ser ainda mais profunda, até porque nós queremos, e eu estou surpreendido com as declarações de um jovem presidente de Câmara que fala em diálogo com todos os partidos, que é o seguinte: estas afirmações, esta ficcionalidade em relação àquilo que são os acontecimentos e os resultados e os números de políticos como a Mariana Mortágua e outros, não corrói a percepção que o cidadão tem da ética de um ator político? Enfim, é um tema complicado, porque, de facto, o Mariana Mortágua, enfim, eu ética dali, atualmente já não espero muito, porque estão numa fase tão difícil em que fazem sempre fato à medida. Circunstâncias, eles eram deputado, mas foi a resistência da esquerda. Arranjam sempre um argumento, uma frase ou uma gaveta qualquer para que a coisa fique agradável para comunicarem, porque, de facto, não é fácil. Mas são todos os políticos assim? Os políticos são assim? Eu acho que, enfim, não será novidade. Os políticos hoje em dia não vendem convicções pessoais. Vendem o que a empresa de comunicação lhes mandou vender. Portanto, eu até costumo usar este exemplo, que é, antigamente, o papel de um líder político tem convicções, sem dúvida, e, portanto, procura trazer todos os que estão à sua frente para as suas convicções. Isto é um líder político. Atualmente não é assim. Fazem os focus group, veem o que é que causa mais soundbite. As pessoas estão a queixar-se dos dentes. Grita Pepsodente. Ou grita Colgate. E o político vai e grita aquilo. Ou seja, e depois mete-se por decibéis. E já agora sobre decibéis um ponto que é: eu costumo analisar a crítica ou a postura do Chega pelos decibéis. Domingo, os decibéis foram muito baixos. Aí também se viu que eles não ficaram contentes com o resultado. Mas, de facto, é essa dimensão que na política nós hoje em dia temos, que é mete-se pelos decibéis, mete-se pela performance, e mesmo quando ela corre mal, procura-se encontrar uma forma de comunicar curta, dizer que mesmo quando é mau, mostramos resistência e mostramos resiliência e estamos aqui fortes que nunca e prontos para o combate, apesar de passamos 10 para 2 deputados, passamos de 0 câmaras para 3, mas queríamos ter 30. Ou seja, são formas depois de comunicar
que a política está dominada. Enfim, hoje em dia é mais a performance do que a convicção. A flotilha é um caso desses. Olha, Duarte, vamos analisar então o momento atual também e aquilo que pode ser alguma da responsabilidade que os eleitores colocaram aos ombros de Luís Montenegro, porque Luís Montenegro, eu creio que tem uma situação única em 50 anos de democracia. Faz lembrar Cavaco Silva. Embora durante alguns meses ainda vai ter um presidente da sua cor política, não é? Para já. Mas também os que estão na calha não se avizinham que sejam difíceis para ele governar. Não achas que isso depois de alguma forma, pode... o povo, o eleitor, pode-lhe estar ou vai-lhe exigir também, olha, não demos uma maioria, mas demos-te as condições necessárias para fazer algumas das mudanças que necessitamos? Condições com esta eleição não deram só, no fundo, o validaram politicamente, ou seja, ganhou e, portanto, o que sai vitorioso sai com ele positivo e com força redobrada. Se perdesse, seria uma fragilidade. Desse ponto de vista, não teve. Agora, a força que Montenegro teria era em maio. E, portanto, aí era importante ter deputados suficientes para fazer valer a sua política. E não tem. O PS já disse que vai investir no Orçamento de Estado, que no fundo é a ferramenta para o Governo poder governar. E, portanto, vai ser, de facto, complicado porque o Governo, não detendo maioria no Parlamento, e, portanto, tem que ter que fazer cedências à esquerda e à direita, torna-se complicado porque nunca consegue fazer valer o seu programa eleitoral. E isso é uma dificuldade que Luís Montenegro teve e continua a ter. Duarte, eu creio que os cidadãos, de uma forma geral, e porque por causa de pessoas como tu, programas como este, com a devida humildade e com a informação estar em cima da mesa, as pessoas começam já a ter a noção de que não existe um programa eleitoral onde todas as medidas sejam as medidas certas. Então, aquilo que o povo, de alguma forma, começa a querer ver é um diálogo aberto, sincero entre as partes para que se encontrem as soluções. Sem dúvida, isso era no fundo o que deve acontecer e com este contexto muito instável político, o diálogo é a única forma. Portanto, o PSD encontrou um caminho de entendimento com o PS para que o PS se abstenha. O Chega eventualmente irá votar contra, por motivos até, acho que de políticos, parece-me que seja o mais evidente. Sabendo que o orçamento passa se calhar. Acho que é o mais normal. Porque aqui depois lá está, é performance, não é política, é performance sobre tudo isso. Eu aqui, o Luís Montenegro está com uma postura diferente desde maio que tinha até antes. Antes era uma postura mais de confrontação. Ele queria ir para eleições no mais curto espaço possível. Agora já percebeu que não, porque ainda não está na fase ideal para ir. Por isso é que eu não sei se vamos ter 4, ou 2, ou 3 anos. Este ano já sabemos que temos. Eu aqui também parece que não só para Montenegro é ótimo, mas para o PS abster-se também é uma coisa boa, porque vimos bem o que aconteceu a Pedro Nuno Santos. Por precipitar uma eleição que não tinha necessidade de precipitar. Mas nesse sentido... Isto também é uma lufada de ar fresco. Isto é um airbag para José Luís Carneiro para poder reorganizar a casa. Sem dúvida. Também. O PS precisava deste resultado. Se tivesse ganho, ainda melhor seria. Mas para mostrar que o PS tem votos, está lá, é maior que o Chega, está implantado, está no terreno. Isso foi uma prova grande que agora até para o combate político diário ajuda a que o PS se reformule. Mas o PS também, com este resultado, percebe que está longe de provocar uma crise política. O PS, nos próximos 2 anos, não o vai colocar em cima da mesa. Portanto, vai ir abstendo-se, negociando, para se preparar para umas eleições. E bem sabemos, até aqui recordando um bocadinho o passado, se Pedro Nuno Santos não tem precipitado a crise política, se não tem aprovado a moção de... Se não tem chumbado a moção de confiança. Se tem promovido, como estava previsto, e já com o apoio do PSD, uma comissão de inquérito para Montenegro expor tudo. Teria levado o PSD em seca até às eleições autárquicas e hoje estaríamos a falar de uma vitória do PS e não uma do PSD. Essa é a leitura que tu fazes. O tiro saiu-lhe pela culatra, por assim dizer, a Pedro Nuno Santos. Completamente. Precipitou uma crise política que ele não precisava e podia ter evitado pela abstenção da moção de confiança e teria aqui, tendo um efeito de seca até às autárquicas, Montenegro teria já enfrentado uma comissão de inquérito parlamentar
com aquele estilo truculento do Chega, com o PS a procurar informações a torto e a direito. E, portanto, a percepção pública e a fragilidade política de Montenegro hoje seria muito mais fraca e permitiria ao PS ir às autárquicas com ela muito melhor politicamente. Poderíamos ter o mesmo efeito, ou melhor ou pior, mas evidentemente poderia ser uma coisa muito melhor. E Pedro Santos ainda hoje era líder do PS. Do PS, não é? Mas, sinceramente, há quem diga, e não sei se com alguma razão, que este podia ter sido o canto do cisne de Pedro Nuno Santos, mas ele insiste em querer manter alguma... É aquilo que se provou politicamente, é que de facto é imponderável, porque ele decide... A verdade é uma, num país de pessoas que não decidem e que empatam decisões, ele decide, mas costuma não decidir bem. Decidir mal. Também às vezes é um problema. Continua a tendência de voto à direita e centro-direita. Será uma, de alguma forma, demonstração de que os eleitores agora querem políticas vindas desse espectro político? Sem dúvida, elas vão se fazendo valer, a verdade é essa. Eu acredito que sim. Se as pessoas votam no... Se bem que eu acredito que grande parte do eleitor que vota nesse tipo de políticas ou políticas alternativas também tem um voto de protesto ao que está há muitos anos. E, portanto, isso também não sei. Mas eu até diria que a nível de políticas apresentadas, no caso pelo Chega, evidentemente, não refletem assim uma diferença, uma mudança tão grande quanto aquilo que já existe. O Chega está-se a recentrar muito do ponto de vista da política. Até tem-se transformado politicamente mais centrista. Claro que depois, em questões mais étnicas, mais de segurança e tudo mais, poderá ter ali um pendor mais direito e mais securista. Mas quer dizer, mas aí, porque no resto não há assim uma diferença de políticas e de práticas, porque no fundo, aqui a diferença, que eu até, e é verdade, a grande diferença do Chega é do ponto de vista moral, porque como nunca tiveram a governar nada, têm uma moral que agora vão começar a perder eventualmente, e tem um programa político à partida que em nada se equivale se fossem um partido de poder. E, portanto, desse ponto de vista, acredito que as pessoas querem mudança, sem dúvida, mudança de práticas e mudança de políticas, mas não de uma forma tão evidente. Pelo menos aqui, do ponto de vista autárquico, isso não teve assim um peso tão elevado. Não no resultado global, mas naquilo que nós mencionávamos há pouco, vai ser impossível em algumas câmaras e câmaras importantes ignorar o Chega, não é? Porque não se consegue aprovar nada sem eles, não se consegue aprovar um PDM, não se consegue aprovar um orçamento, não se consegue aprovar nada. Há câmaras em que não se consegue mesmo. E, portanto, entre o PSD que ganhou a Câmara ao PS, vai falar com o PS, e o PS quer falar com o PSD, vão falar com o Chega. Ou seja, isto vão ser casos muito complicados, porque são três numa reunião de Câmara. E, portanto, nenhum faz nada sem o outro. Vai ser, de facto, curioso. Por isso é que eu digo, os próximos 2 meses vão ser, de facto, muito curiosos de ver como é que, a nível do que vem em orçamentos municipais, como é que isto se vai concretizar em cada município. Olha, mas vamos ter surpresas. Achas que eventualmente as presidenciais vão ser distração ou as pessoas já decidiram que estas presidenciais valem o que valem? Eu acho que depois não devia ser assim, verdade. Mas depois do último mandato de Marcelo, as pessoas, enfim, acabam por perceber que o poder do Presidente da República não existe na prática. É o primeiro diplomata entre os diplomatas, digamos assim. E de facto aqui as pessoas vão votar num estilo. Se querem uma continuidade, votaram em Marcos Mendes, eventualmente, num estilo, não é? Se quiserem uma pessoa mais recatada, votaram em Almirante Gouveia Melo. E se querem uma pessoa, diria, mais institucionalista, que eu acho que os três são, uma pessoa mais calma e mais ponderada, se bem que, enfim, Almirante Gouveia Melo também votarão em António José Seguro. Mas aqui parece-me que a eleição, à partida, não terá grandes surpresas sobre o que vai acontecer e, portanto, as pessoas vão desvalorizar um bocadinho a eleição porque toda a gente está a convicção que o Almirante Gouveia Melo vai ganhar. E, portanto, isso vai repercutir-se ou numa desmobilização na votação, ou não, depende. Podemos ter uma segunda volta ou não. Isso também é um facto relevante. E, portanto, aqui vamos ver como é que... Mas eu parece-me que até a nível de pessoas não vão, porque quem ganhar, a não ser que ganhe o André Ventura, porque ele, de facto, ele quer ser tudo, ele concorre a tudo, concorreu a 308 municípios, esteve nos cartazes todos, quer ser deputado, quer ser primeiro-ministro, quer ser presidente da República, quer ser presidente de Câmara, ele quer estar em todo lado. Em termos de comunicação política, o partido é recente, se calhar é a alavanca que ele necessita de utilizar. Ele também agora já chegou uma fase em que quer ser polícia, quer prender, quer julgar, quer fazer um bocadinho de tudo. Ok, tudo bem. Mas olha, uma coisa nós não podemos, ou pelo menos eu
não nego que em termos de resultados têm sido consistentemente bons resultados, sem dúvida, independente da fasquia. Duarte, obrigado por ter estado aqui connosco, foi um gosto. Obrigado a si que nos acompanhou, não só hoje, mas toda esta semana de conversas. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações. A mim resta-me agradecer a sua presença diária, desejar-lhe um ótimo fim de semana e estamos de volta na segunda-feira. Obrigado, até segunda.